Você já pensou na dor silenciosa que muitas pessoas carregam, sorrindo por fora, mas implorando por socorro por dentro? Hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais delicados e urgentes da vida espiritual: a abreviação da própria vida. Maíse Braga compartilha histórias reais, dolorosas e transformadoras e revela uma verdade que ainda é tabu para muitos. Quem tira a própria vida não quer morrer, quer apenas parar de sofrer. Mas a vida continua. E o que parece ser o fim, na verdade, é só o início de um processo ainda mais doloroso no plano espiritual. Neste vídeo, você vai ouvir relatos arrepiantes, de jovens, idosos, mães, artistas, e até crianças, que atravessaram a fronteira da vida sem compreender o peso da decisão que tomaram. E mais, vai entender por que o suicídio nunca é um ato solitário. Ele deixa um rastro invisível, doença espiritual na família, obsessores de retorno, karmas renovados. Assista até o fim. O que você vai ouvir pode salvar uma vida. Pode ser a sua ou a de alguém que você ama. Amigos, na verdade, tanto um tema como o outro, homossexualidade e suicídio, na época me causaram problema dentro da comunhão espírita, que claro não era o maior centro espírita do mundo, como hoje era bem menor, e senhores da plateia vieram me questionar como que uma menina estava falando tanto sobre homossexualidade como sobre suicídio. Por incrível que pareça, os anos passaram, as questões da sexualidade vêm sendo discutidas ad eternum e, felizmente, embora ainda haja muito preconceito, também há muita aceitação. Mas o suicídio ainda é tabu como era quando eu tinha 19 anos. E detalhe, ele nunca aconteceu tanto como agora. Desde que o mundo é mundo, o suicídio é uma opção para o homem. Foi, inclusive, enaltecido por poetas que achavam romântico matar-se ou deixar-se morrer. Como Chopin, gênio que se deixou envolver e avassalar pela tuberculose. Muitos poetas achavam romântico morrer assim, principalmente se você tinha um amor não correspondido. Infelizmente, isso existe ainda. E de tudo que nós podemos fazer contra nós mesmos, suicídio é a única coisa que você não consegue justificar de maneira nenhuma, uma vez retornando ao mundo espiritual. Isso os amigos espirituais deixam muito claro. Para suicídio, não há justificativa. O ano de 2018, ano passado, foi um recorde de suicídios em Brasília. Desde menino de 9 anos até senhores de mais de 80. O número de famílias que vão à porta do Instituto Médico Legal exigir que não conste no atestado de óbito a real causa da morte, que é suicídio, vocês não podem imaginar. Foi feita uma pesquisa no primeiro semestre desse 2019, o maior número de suicídios não acontece na Candangolândia, em Vicente Pires, na Estrutural, acontece em Águas Claras e no Noroeste. Portanto, onde existe um poder aquisitivo, aparentemente menos problemático. Mas também existem os prédios altos, onde muito mais gente do que nós imaginamos está se lançando para o que consideram que é morte. Mas a verdade é que morre apenas o corpo. A alma eterna permanece com suas consequências. E esse aqui é o grande problema. Porque a partir do momento em que não vivemos só uma existência, e eu confesso a vocês que mesmo que eu não fosse espírita, a ideia de mais existências me seria profundamente simpática, porque 100 anos não são suficientes para todo aprendizado, beleza e amor que nós podemos ter e dar. A vida é muito rápida. E detalhe, pouca gente vive 100 anos. Embora os espíritos digam que, a partir de agora, determinadas belezas, eles dizem isso, na ciência e na medicina surgirão de inesperado. Determinadas curas para graves enfermidades, determinados remédios que vão nos ajudar muito, e por isso nós vamos viver agora, segundo eles, uma fase de muitas descobertas, em que a vida do homem terá uma qualidade maior e nós vamos chegar mais longe. Mas ainda aí surge a pergunta: viver tanto para quê? Se a sua vida não for uma vida que seja boa para você e boa para os outros também.
O suicídio hoje está profundamente ligado à depressão, porque a depressão passou a ser estudada, verificada pelos psiquiatras, pelos psicólogos, e ela é uma realidade. É uma realidade em todas as idades. Hoje há adolescentes com uma vida material fácil, que, no entanto, buscam reais razões para viver. Que dizem, eu já tenho 14 anos e não sou feliz. Viver sem esperança talvez seja a única coisa que o homem não consegue. E nós estamos em época de viver sem esperança, em que invariavelmente as pessoas nunca estão realmente bem. As farmácias se multiplicam e serão cada vez em maior número. Os médicos, aqueles que lidam com a saúde do corpo e da mente, vão cada vez estar mais superlotados, porque nós somatizamos as nossas emoções, é inegável, e vamos ficar cada vez mais doentes se nós não modificarmos a nossa atitude. E no caso do suicídio, a escolha, o livre-arbítrio, não adianta, é sempre daquele coração. Os motivos são os mais diversos. Há quem peça ajuda milhares de vezes. Eu tive um companheiro de mocidade espírita que ele era uma pessoa depressiva e problemática. Ele, de vez em quando, tomava o ônibus, ficava circulando aqui por Brasília e dizia para a família, olha, eu estou indo embora me matar. Eu me lembro, nós éramos garotos, era uma loucura. Saía todo mundo procurando por ele. Um dia os espíritos disseram, não procurem, porque ele com certeza vai voltar para casa. E não dava outra, ele voltava para casa. Ele criava toda uma situação de busca por ele. 20 anos depois, eu recebi um telefonema, a mãe dele pediu que eu fosse ao velório dele para fazer uma prece. Ele finalmente tinha se matado. Ele acalentou durante tantos anos, desde a mais tenra juventude, essa ideia que ela acabou se corporificando para ele como se fosse um companheiro que andasse junto. E como tudo é pensamento, nós alimentamos esse desejo de tal maneira que muitas vezes, quando queremos fugir dele, já não conseguimos mais. Hoje as pessoas têm muita impaciência para ouvir o outro, para entender o outro, para perguntar pelo outro. E por isso, aparentemente, muita gente sem estrutura emocional sente-se cada vez mais sozinha. Ernest Hemingway, um grande autor de livros famosos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas quando ele estava no auge, ao ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, ele começa o seu drama, porque ele então atormentou-se. Nunca mais eu vou escrever um outro livro tão bom como O Velho e o Mar, e nunca mais eu ganharei outro Nobel. Ele era um caçador emérito, um homem inteligentíssimo, atlético, mas começou a se deixar minar pela vaidade que nunca mais ele teria recompensada através de um grande prêmio. Porque na literatura, quem já ganhou o Nobel não precisa fazer mais nada. Ele queria outro, mas sabia que aquela inspiração que lhe tocara ao escrever O Velho e o Mar não retornaria. E ele adorava beber. Os vícios, muitas vezes, são responsáveis pelos suicídios. E ele adorava beber, a sua quarta mulher adorava beber mais que ele, a ponto, eles eram muito queridos em Hollywood. E um dia, os amigos preocupadíssimos, entre os quais vários atores, foram à casa dele, sentaram os dois e disseram, olha, nós viemos aqui porque não está dando nem para conviver com vocês, nem para convidar vocês para nada, porque vocês estão permanentemente embriagados. A esposa, que bebia mais do que Ernest, disse, com uma garrafa de uísque na mão, eu agradeço demais a preocupação de vocês, mas eu não sei quanto a ele, eu vou continuar bebendo. E ele imediatamente disse, eu também, mas eu não estou bem de saúde, eu vou me internar por um tempo para me desintoxicar. Isso em 1959, 1960, não era muito comum. E cada vez que ele saía de uma clínica, durante alguns meses ele suportava a ausência do vício, depois voltava. Dessa vez, em 61, ele vai, fica uns meses inconformado, porque ele queria colocar na clínica as regras dele. Ele resolve voltar para casa, já com o médico dizendo, volte, retome sua vida. Ele sempre com angústia de não ser mais genial como já tinha sido. Ele chega em casa, tudo está bem, eu melhorei, eu não vou mais beber, vou procurar pelo menos beber menos. Numa manhã,
A esposa sai com o empregado da casa para uma compra e ele diz: não tenha pressa em voltar, porque eu vou fazer a minha caminhada. Agora eu vou caminhar diariamente para ver se eu me conecto de novo com meus pensamentos para voltar a escrever. Quando ela volta, o encontra morto. Ele tinha uma coleção de espingardas maravilhosa, porque era um caçador, e deu fim à sua vida em 1961, porque com certeza ele percebeu que tudo o que fazia e falava não era verdade. Ele jamais conseguiria vencer a ele mesmo. E no fundo, eu via meu querido amigo falando sobre o que nós podemos dar a Deus. O que Deus quer é o nosso coração. Mas quando nosso coração tem outros interesses, nós temos que assumir a responsabilidade disso. Senão nós seremos eternos insatisfeitos, buscando algo que nunca virá para nós. Porque, na verdade, muitas coisas não são para nós. Mas o nosso destino está sempre nas nossas mãos. Virginia Woolf casa-se com Leonard, seu grande amigo, um homem amoroso, gentil, que fazia tudo para ela. Ela escreve livros excelentes, mas guardava um segredo. Tinha sido abusada pelo próprio pai dos 6 aos 23 anos, quando enfim casou-se com Leonard e saiu da tutela daquele pai pavoroso. Mas a depressão e a tristeza nunca a abandonaram. E em 1941, quando ia em meio à Segunda Grande Guerra Mundial, avassalada pelos pensamentos que a dominavam, pelas lembranças que ela tinha da infância, que nunca deixaram e nunca nos deixam. É preciso trabalhar isso. Mesmo entendendo que o marido era um querido companheiro, e ela deixou uma carta lindíssima para ele, dizendo o quanto ele tinha sido importante na vida dela, mas ela não queria mais viver. Ela coloca um casaco de pele que tinha bolsos grandes, enche os bolsos de pedras, entra no rio que ficava atrás da sua casa para não voltar mais. Mulher que foi mulher muito à frente do seu tempo, mas não conseguiu vencer as dolorosas situações que havia vivido na infância, na adolescência e numa época onde, obviamente, ainda não era comum, embora ela fosse amiga de Sigmund Freud, optar pela terapia para solucionar aquilo que vai mais fundo na alma. As pessoas procuram religião quando estão depressivas, tristonhas, problemáticas, mas só religião não adianta. A não ser que nos transformássemos completamente e nos doássemos de tal maneira ao outro que esquecêssemos de nós mesmos, que é, no fundo, o fanal de todos nós. Mas raramente alguém consegue isso. Nós precisamos rever as nossas questões. Precisamos agir da forma mais positiva possível para nos alimentar dessas coisas. Uma senhora humilde no Ceará, há muitos anos, entrou no quarto do único filho de 21 anos e viu que ele estava morto. Ele trazia com ele uma tristeza que ela não conseguia entender, porque como mãe havia dado tudo que o seu coração generoso podia dar. Todas as condições, trabalhara com afinco para que nada faltasse ao filho. Ele completou a universidade, voltou para casa, mas não aguentando a tristeza e nem mesmo a incapacidade de contar à mãe o que se passava dentro dele. E todo aquele que tenta suicídio, na verdade, não quer morrer, mas quer deixar de sofrer. E a maioria não tem como falar, expor o sofrimento que vai dentro de si. E que muitas vezes, nós sabemos, vem até de outras vidas que já se foram. O rapaz cearense não conseguia dizer à mãe humilde o que se passava em sua alma. E quando ela abre a porta, ele havia se enforcado. Ela ficou desesperada, era muito católica. Mas passam-se os meses e ela pensa, e se eu fosse até Uberaba para conversar com Chico Xavier? Ela comprou alguns livros espíritas, começou a ler, viu que a questão do suicídio era problemática. Nem todo suicida, na verdade, quase nenhum, conseguia se comunicar mediunicamente, porque ficava em grande sofrimento. Mesmo assim, o seu coração de mãe queria. E ela vai até Uberaba, chega tão cedo, madrugada, que
foi a que recebeu a ficha de número 1 para conversar com Chico Xavier. Eram 30 fichas distribuídas diariamente. Ela pegou a ficha de número 1. E quando o dia amanheceu, lá estava ela, na porta da casa do Chico, com a ficha de número 1, grudadinha na mão. Quando vai se aproximando a hora em que a porta se abriria e o Chico ia começar a conversar com as mães, para um carro luxuoso à frente, salta uma mulher desesperada. Quando ela vê as 30 pessoas, ela começa a gritar: meu Deus, eu sou a mais infeliz das criaturas. Perdi 2 filhos num acidente de carro. Meus filhos saíram de casa, nem se despediram direito e nunca voltaram. Mas eu sou infeliz demais, porque eu chego aqui e todas as fichas já foram distribuídas e eu não vou poder falar com o Chico Xavier. Aquela mãe cearense com a ficha de número 1 pensou: meu Deus, essa mãe perdeu 2 filhos, eu perdi 1. Essa mãe perdeu 2 filhos num acidente de carro, talvez não provocado pelos filhos dela. Meu filho quis ir embora. E pensando nisso, ela vai até a mulher e diz: senhora, eu tenho aqui a ficha de número 1, fique com a minha ficha, porque assim que a porta abrir e o Chico chegar, a senhora será a primeira a ser atendida por ele. A mulher, como toda sofredora, avara, segura a ficha de número 1, vai para a fila. A mulher, humilde, volta caminhando até o hotel onde estava hospedada para fazer sua mala, porque ela sabia que não teria condições de estar com o Chico. Mas o ônibus só sairia no dia seguinte. Ela então vai dormir, tristonha, orando, pensando: um dia, quem sabe, talvez quando eu morrer, eu possa encontrar novamente meu filho. De madrugada, para sua surpresa, alguém bate à porta. Senhora, Chico Xavier mandou chamar a senhora. Ela abriu a porta e disse: olha, deve haver um engano. Eu realmente tinha a ficha de número 1 para falar com ele, mas eu doei para uma outra senhora. Não, ele disse que é a senhora. A senhora não é dona fulana de tal? Sou. Então venha comigo, que ele está esperando a senhora. 3 horas da manhã, quando ela entra, Chico começa a ler: minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui, mas no lugar de sofrimento onde eu me encontrava, aparece uma luz. Era Emmanuel, mentor do Chico, que me diz: levanta, meu filho, sua mãe precisa ter notícias suas. E eu estou aqui, mãe, para te dizer que o que me trouxe foi a ficha de número 1 que você entregou para aquela outra mãe. Porque eu não merecia estar aqui, mas você merecia saber de mim. Porque o seu gesto de doar a ficha de número 1 foi que me possibilitou chegar aqui e ser socorrido. E eu pergunto a todos nós, meus amigos, nessa tarde de sexta-feira: qual é a ficha de número 1 que nós estamos guardando avaramente sem doar ao outro? Cada um de nós deve ter uma. E eu gostaria que hoje pensássemos sobre isso. Qual é a ficha de número 1 que nós estamos agarrando e que é tão necessária ao outro que vai ao nosso lado? Pode ser qualquer coisa. Com certeza é alguma coisa que nós podemos doar, mesmo que seja sacrifício para nós. E o suicida também é um egoísta, porque ele não pensa no sofrimento que ele vai deixar. Toda família que vive um suicídio adoece. Não importa a religião que tenha, ficam todos enfermos. O que eu mais lamento é conversar com pais e mães de suicidas que me dizem: como que eu nunca percebi, como que eu nunca soube. Mas para muitos, infelizmente, quando a gente começa a continuar a conversa, eles começam a lembrar que há muito tempo a família não se sentava para uma refeição em comum. Uma. Pai e mãe hoje têm vergonha de dizer ao filho que quer conhecer os amigos dele. E nós precisamos conhecer os amigos dos nossos filhos e dos nossos netos também. Porque a verdade é que a sombra também trabalha, não só a luz. E muitas vezes, na época da adolescência principalmente, influenciados por energias difíceis, sem querer ser iguais a pai e mãe, porque todo adolescente passa por esse momento, não importa quem seja, nós vamos percebendo que vão numa onda de querer ser aceitos, querer ser gostado. Quem é que não quer?
Em 79, quando Madre Teresa de Calcutá recebe o Prêmio Nobel da Paz, ela fez o discurso mais curto que um Prêmio Nobel já fez. Ela disse: a única coisa que todo ser humano quer é ser aceito e amado. Ela resumiu tudo, inclusive o trabalho que ela e as irmãs de caridade realizavam. Por isso, o jovem quer estar no meio. Há pouco tempo, na Legião da Boa Vontade, no encontro, estávamos eu, um psicólogo de São Paulo e um professor de educação de Pernambuco. E, para nossa surpresa, esse professor contou: a dor que eu tenho dentro de mim diminui. Eles não dizem que desaparece, diminui. E isso está acontecendo em toda parte. E aí a gente pergunta: como que um garoto de 11, 12, 13, 14 anos pode ter dor? Dor a ponto de se automutilar? E aí o mais sério foi quando chegou a vez do psicólogo falar, psicólogo de São Paulo. Eu confesso a vocês, quando chegou a minha vez, eu parecia o Pluto do Donald falando. Porque as histórias que eu tinha não eram tão cabeludas. Inclusive, eu me senti mais do que o Pluto, o Batatinha, amigo do Manda-Chuva, que de todos os personagens de história em quadrinho é o mais equilibrado. A verdade é que quando o psicólogo de São Paulo levantou, ele contou que psiquiatras em São Paulo, isso já tem uns 3 anos, não foi agora não, estavam com um problema sério. Pais estavam procurando psiquiatras para dizer: eu trouxe o meu filho de 4 anos porque ele é muito ativo. Eu quero que o senhor... Eles não pedem um diagnóstico. Eu quero que você me dê um remédio para ele me obedecer, para ele dormir a hora que eu mandar, para ele acordar na hora que eu mandar. E ele contou isso e disse: não é brincadeira, não. É verdade, isso está acontecendo. Os pais, na faixa dos 28, 35, 40 anos, estão levando filhos em São Paulo. Eu sou executivo, minha mulher também é, para acalmar os filhos com medicação. A medicação, ela não é proibida, ela não é coisa de treva. Ela é necessária quando há um diagnóstico, quando Tico e Teco aqui dentro não se comunicam. E ela deve ser usada por um período, nunca para acordar, para dormir, para sorrir, para chorar. E a verdade é que o próprio doutor Adolfo Bezerra de Menezes, uma das almas mais queridas por todos no Brasil, ele costuma dizer que o calmante mais vendido no mundo veio dos laboratórios do mundo espiritual. Mas não para ser usado como o homem está usando. Para qualquer coisa, para tudo e para nada. E o número de médicos e enfermeiros que estão se viciando em remédio é também assustador. Eu tenho amigos médicos e os meus médicos que cuidam da minha saúde, meu cardiologista disse outro dia: Maíse, quando você quiser fazer consulta com um médico novo, telefona para mim e diz quem é. Olha o cuidado que eles já estão tendo. Porque tem muito médico que não está em condição nem de cuidar de si mesmo, quanto mais de cuidar de outras pessoas. E isso são coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, que nós precisamos saber que existem, para que nós procuremos mudar. Não adianta agora nos queixarmos, porque nós somos, segundo dizem os amigos espirituais, a mesma humanidade que tornou o mundo assim e que está de volta. Cada um na sua tarefa, cada um com a família que tem que resgatar. Há pouco tempo eu fui almoçar com uma amiga no restaurante e eu vi uma família chegar numa mesa perto, na mesma hora que nós. Nós ficamos umas 2h30 no restaurante. Nessas 2h30, pai, mãe e 2 filhos estavam na mesa ao lado. Cada um deles tinha um tablet na mão. Eu juro a vocês. Passou o garçom, chegou a comida, eles comeram. Durante as 2 horas e pouco que eles ficaram no restaurante, eu não vi nenhum dos 4 dirigir a palavra ao outro. Durante as 2 horas. E era uma família que estava sentada junto, mas cada um no seu mundo.
Quando eu falo sobre isso, tem sempre um amigo meu que diz: isso é por inveja, porque você nunca teve celular nem computador. É verdade, deve ser inveja mesmo. Mas inveja de eu não já poder preparar minha próxima encarnação em que eu também não vou ter celular e computador. Porque eu vejo cada cena na rua, gente, de celular. Primeiro que eu custei muito tempo a descobrir que a pessoa que vinha falando atrás de mim não estava falando comigo. Segundo, que eu moro no Sudoeste há 27 anos, desde a fundação. Só tinha cobra e cachorro quando eu mudei para lá. Mas as pessoas dizem: mas coitadinha de você, você não dirige, porque você vê os espíritos, não pode dirigir. Obviamente é por isso. Mas eu dirijo, porque hoje você tem que ser um motorista habilitado para ir desviando das pessoas que andam na rua olhando o celular. No Sudoeste é inacreditável. Abrindo um parêntese aqui, outra coisa que tem que ser feita uma campanha: respeito à faixa de pedestre. Eu sou pedestre e no Sudoeste, se vocês souberem que eu morri atropelada, não foi culpa minha. Porque hoje, quando você está na faixa de pedestre atravessando, no meio da faixa já tem carro passando atrás de você. Moto, então, nem se fala. E eles olham para você, os motoristas, como se você fosse um terror. Como que essa mulher está se dando ao desplante de me fazer parar para poder atravessar? Não, e já fui quase atropelada por um rapaz que vinha conversando no celular. As pessoas estão simplesmente vivendo uma era de não respeitar o outro. E nós precisamos mudar isso. Porque o suicida é para ontem que ele precisa ser olhado, que ele precisa ser observado. Você está bem? Não vou perguntar isso. Não, fulano vai pensar o quê? Que eu sou doida? Mas olha lá, o olho rútilo, como diria Nelson Rodrigues. Ele dizia que nós devíamos fugir das pessoas de olho rútilo, aquele olho assim enorme, porque eram pessoas que não estavam normais. E hoje em dia, cá entre nós, vocês conhecem muita gente que consiga passar 24 horas no seu estado normal? Chico Xavier, na década de 70, dizia: dia vai haver em que nós vamos ter receio de pedir uma informação na rua, porque poucas pessoas estarão realmente no seu estado normal. E eu confesso a vocês, no Sudoeste onde eu moro deve ser o lugar que tem mais doidinho. Eu ando muito a pé, faço tudo a pé, compra, etc. O que tem de gente que anda falando sozinha, meu Deus do céu, ainda vou escrever um livro sobre isso. A pessoa vem conversando, claro que ela não está sozinha, eu vejo uns 3 do lado dela. Mas ela, eu acredito que não veja. De todas as idades. Antes que vocês pensem: coitada da Maísa, é dos 60 para cima. Não é, não. É gente de todas as idades. E a verdade é que nós esquecemos, por um período longo, e hoje a consequência surge, de olhar o outro com os olhos do interesse, do real entendimento, da preocupação. E por isso as pessoas estão achando que suicídio é uma possibilidade. É muito grave que hoje exista toda uma geração de garotos e meninas que pensam na possibilidade de tirar a vida. Se não deu certo, eu me mato. E isso não pode acontecer, mas está acontecendo. Em janeiro desse ano, um menino de 9 anos suicidou-se numa determinada casa em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. O pai e a mãe enlouqueceram. 9 anos. Inclusive, nos Estados Unidos, a maior faixa de suicídio está sendo dos 9 aos 14 anos. Aqui no Brasil, dos 15 aos 29. Já é a segunda causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. A primeira são acidentes e a segunda já é suicídio. O menino de 9 anos matou-se, o pai não teve dúvida, foi ao colégio. Por favor, eu quero conhecer os colegas do meu filho. Todos meninos de 8, 9 anos. Ele perguntou a cada um: qual era a sua relação com meu filho? Nossa, eu gostava muito do seu filho. Seu filho era ótimo. Seu filho era nosso amigo. Seu filho não criava problema nenhum para nós. Todos pretextando alegria e avassalados, porque o menino tinha se matado. Quando ele voltou para casa e abriu o computador do filho,
Quando o filho entrava em casa, voltando da escola, os mesmos colegas que ele havia entrevistado acabavam com o menino. Bullying era pouco para o que eles faziam com a cabeça e com o coração do garoto. Esse pai está andando com um grupo de psicólogos e terapeutas pelas escolas americanas. E ele fez uma entrevista dizendo: eu tive medo quando voltei para casa e vi o que meu filho estava passando, calado, dos psicopatas que eram colegas dele. Se nós não tomarmos uma atitude, os psicopatas vão tomar conta do mundo. E eram psicopatas de 9 anos. Meninos que olhavam para ele dizendo: como eu gostava do seu filho. Por isso, meu Deus, por que suicídio está aumentando tanto? Por que tem tanto suicídio no mundo? A cada 40 segundos, no mundo, uma pessoa se mata e 2 tentam. A cada 66 minutos, 99 pessoas se suicidam. Então, é o tipo do assunto que não adianta brincar de contente, porque não vai adiantar. Sempre houve, inclusive na mídia, um acordo tácito de não se falar de suicídio. Porque se a pessoa está em casa e assiste aquilo, e é um ídolo, e é alguém que ela admira, e ela é depressiva, ela vai imitar. Pode ser verdade, mas o fato é que o silêncio não está ajudando em nada. E é claro que quando você fala sobre isso, muita gente evita o assunto. Tem gente que não diz a palavra câncer. Antigamente não se falava. Eu sou tão velha que eu escutava minha avó dizer: essa palavra não se diz, porque atrai. Mas só que não adianta não falar, porque as coisas acontecem. E nós precisamos fazer a diferença. Às vezes é um momento nosso em que nós estamos rápidos demais para escutar o outro, e o outro precisava ser escutado naquele momento, e precisava ser escutado por nós. O escritor Pedro Nava tinha na sua personalidade a opção, a orientação sexual, na verdade, de gostar de pessoas do mesmo sexo. Mas ele jamais contou isso nem a ele mesmo. Era amigo de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, deixou obras. Mas um dia, pela manhã, em frente ao prédio onde morava, em Copacabana, foi à praça, sentou-se e matou-se ali, publicamente, porque estava sendo ameaçado por um garoto de programa com quem ele tinha um relacionamento. Um homem com mais de 70 anos, que não suportou viver a mentira e que a mentira se voltasse contra ele. E vai então ao suicídio. Assis Valente, autor de músicas maravilhosas. Todos nós, quando pequenos, cantamos pelo menos uma. Eu queria que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Quem não cantou na escolinha essa música? Era um homem maravilhoso, de uma generosidade, mas um depressivo. Gostava de beber. Os amigos viviam pagando as dívidas dele. Tinha família, mas o suicídio era sempre uma possibilidade. Um dia ele decidiu, ia matar-se. Subiu no Pão de Açúcar. Não tinha como não morrer, pois não morreu. Jogou-se, havia uma árvore enorme, pregada na montanha, que o segurou. Os bombeiros levaram horas para conseguir tirá-lo dali. Então ele começou a dizer aos amigos: eu tenho que pensar em outra coisa. E não havia amigo que o convencesse de que o suicídio não era a saída, porque as dívidas aumentavam, ele bebia muito, ele não conseguia mais fazer letras de música, como tantas maravilhosas que ele deixou. Ele então não teve dúvida: eu vou disfarçar. Depois Almirante, compositor, seu amigo, contou que ele disse ao Almirante: da próxima vez eu não vou me jogar do Pão de Açúcar não, vou fazer uma coisa discreta, que é para ninguém conseguir me impedir e nem me socorrer. E quando todos imaginavam que ele tinha superado a situação, estava bem, falando de novas parcerias na música, ele de manhã sentou-se numa pracinha e, vendo as crianças brincar à sua frente, ele pegou
uma garrafinha de guaraná, jogou veneno e ali mesmo bebeu. Deixou tantas dívidas que os amigos se cotizaram para pagá-las. A verdade é que pessoas brilhantes, pessoas que muito podiam dar ao mundo, optam pelo suicídio porque há no coração delas algo que elas não conseguem superar. Todos nós temos dentro de nós alguma coisa para vencer. E muitas vezes aquilo se resume a nós mesmos, ao nosso lado menos nobre, menos reto, menos digno. Mas nós precisamos conseguir, seja através da terapia. E eu costumo dizer que devia haver uma lei no mundo: ninguém pode morrer sem fazer terapia pelo menos uma vez na vida. E é claro que há momentos em que não dá mais. Se você tem 80 anos, é complicado. Como é que você vai fazer terapia? Você vai rever sua vida inteira, vai descobrir que sua vida tinha um monte de coisa que você podia ter feito diferente, você parte para a loucura. Por isso também tem determinada idade em que nós temos ainda energia, o tônus, para dizer: aqui eu salto, aqui eu mudo a minha vida, aqui eu não vou deixar que isso me domine. Não sei se vocês são controladores como eu, mas eu sou. Aquilo que eu não posso controlar, eu fico muito danada. Então eu acho um jeito de controlar. Se há algo contra mim, eu acho um jeito de trazer a meu favor. E viver nada mais é do que isso. Como dizia o grande Belchior: não tome cuidado comigo que eu não sou perigoso, viver é que é o grande perigo. E é mesmo, porque é no dia a dia que nós nos cansamos, que nós desistimos, que nós desanimamos a ponto de, quando o telefone toca, se é que vocês ainda têm telefone, porque celular não é telefone, né? É uma inconveniência que nós carregamos. Mas eu tenho um telefone fixo, cujo número os amigos têm. Quando eu não estou muito legal, eu já sei, porque o telefone toca, já me dá aquela coisa. Ah, meu Deus, eu tenho que dar 2 passos e atender esse telefone. E geralmente mas você podia fazer uma palestra? Eu acho que é por isso que eu fujo do telefone. Todos nós fugimos, às vezes, daquilo que vai nos fazer grande bem. Mas nós reagimos. Porque, é claro, existe aquele que gosta de ser vítima, que gosta de sofrer. E às vezes é alguém que amamos, isso dá uma preguiça. Mas infelizmente existe. Deitado, foi um rapaz que teve uma paralisia do pescoço para baixo, ficou cego, deitado numa cama, mas pedia aos amigos para levá-lo na cama às casas espíritas do Brasil para fazer palestra. Imagine você chegar na frente de uma plateia, deitado numa cama, sem se mexer do pescoço para baixo e cego. Era uma coisa louca, a plateia quase morria de vergonha de si mesma. Uma vez eu fui visitá-lo em Tuiutaba e ele, completamente cego, me recebendo na casa dele, tinha um quadro muito bonito de uma criança na porta numa porta sentada, e eu olhando aquele quadro pensando: meu Deus, que quadro lindo! E ele, completamente cego, disse: Maíse, esse quadro de que você não tira o olhar foi Chico Xavier que me deu. E um dia ele começou a sangrar, pensou: vou morrer, finalmente a minha doença vai me levar. Pediu aos amigos: me coloquem numa Kombi, naquela época era Kombi, me coloca numa Kombi, eu quero me despedir de Chico Xavier. Levaram-no até Uberaba. Quando ele entrou, aquela multidão para conversar com o Chico, botaram a cama do Jerônimo do lado, claro, todo mundo parou. Coitado daquele homem, meu Deus, naquela cama, coitado dele. Chico se aproximou dele: e aí, Jerônimo, o que foi que você veio fazer aqui, meu filho? Chico, de Tuiutaba aqui, meus amigos tiveram que trocar várias vezes os meus lençóis da cama. Eu estou morrendo, Chico. E o Chico virou-se muito sério e disse: é mesmo, Jerônimo, você está morrendo. Aquilo foi uma facada. Meu Deus, eu estou morrendo mesmo. O Chico Xavier me disse que eu estou morrendo. A multidão queria ver o Chico, falar com o Chico, beijar o Chico. Quando o último foi embora, o Chico vira para ele. Jerônimo disse a ele: Chico, eu sei, eu estou morrendo, você já me falou, eu só vim me despedir. Meu filho, você está morrendo de uma doença incurável. Ele, tetraplégico, cego, pensou: meu Deus, de que eu estou morrendo? E Chico respondeu: da síndrome do coitadinho. É o que mais mata no mundo. Síndrome do coitadinho, Chico? É. Coitadinho do Jerônimo.
Meu Deus, coitadinho do Jerônimo. E você acreditou que você é coitadinho. Então, meu filho, essa doença só você pode curar. Ele saiu dali transformado pela palavra de Chico e viveu mais 32 anos. Andando pelo Brasil, fazendo palestra, deitado. Ele veio várias vezes à comunhão. Deitado naquela cama, na frente da plateia, você sentia cheiros de rosa, quase de não conseguir respirar, pelos espíritos de luz que o acompanhavam, quando ele deixou de se sentir coitadinho. Então, outra providência nossa é deixar a síndrome do coitadinho para trás. Não fazer chantagem das nossas emoções, conhecê-las. Sócrates disse: homem, conhece-te a ti mesmo, há tanto tempo atrás. E nós somos os mesmos malucos da Europa de ontem, da Revolução Francesa, da Inquisição, de volta. Por isso que o nosso país é peculiar, sem dúvida nenhuma. E os espíritos dizem que no futuro o Brasil terá o maior número de autistas do mundo, porque antigos suicidas estão pedindo para voltar no autismo, que é uma consequência de suicídio, e no Brasil. Então, parece algo distante, mas talvez na nossa família surja um suicida de ontem. A bronquite asmática é o final de um resgate de um suicídio. Já é o finalzinho, porque pelo menos durante 100 anos o suicida vive ao mergulhar na carne a consequência. Semana passada estava no Congresso Espírita em Jataí. No meio da plateia tinha um rapaz completamente deformado, lúcido, mas só os olhos e o raciocínio, porque ele era completamente torto. E ele, com muita dificuldade, se aproximou e disse: Maíse, eu posso te dar um abraço? E eu sabia que eu que tinha que abraçar, porque ele não tinha condição. Eu falei: me permita a honra de abraçar você. Conversamos um pouco. Quando ele se afastou, um amigo espiritual me disse: ah, Maíse, de cara você já encontrou alguém que teve muito mais coragem do que você. E contou que aquele moço não era um suicida, era um espírito amigo que veio para a Terra para ensinar a família que o recebeu, aos amigos, aos espíritas que são amigos dele, como você, com tudo contra você, pode ser uma alma que tem muito a ensinar. Havia um mendigo em Uberaba chamado Jorge. Ele tinha uma ferida na altura da boca até a bochecha, que vivia sangrando permanentemente. Alguns médicos caridosos haviam tentado ajudá-lo, mas aquilo era uma ferida que não tinha jeito. Toda semana ele ia até o centro: Chico, eu vim te dar um beijo. E o Chico já estendia a bochecha: ô Jorge, eu esperava pelo seu beijo. E o Jorge tascava aquele beijo na bochecha do Chico. Quando o Jorge virava as costas, 50 lenços dos espíritas, preocupadíssimos que aquele sangue pudesse contaminar Chico Xavier, se estendiam. Meu Deus, Chico, como é que você deixa esse Jorge te beijar? Olha só o sangue dele escorrendo na sua bochecha. Todo mundo limpando, Chico calado. Um dia alguém chegou com a notícia: Chico, Jorge morreu. Estão fazendo uma vaquinha lá no centro da cidade para enterrar ele. Todo mundo: ai meu Deus, Deus me livre, Chico, o que eu vou dizer. Mas pelo menos agora ele foi, né? Foi para outra vida. Lá ele não vai ter aquela ferida horrorosa que ele tinha. E ele não vai aparecer mais aqui para te beijar toda semana, te deixando marcado com o sangue dele. Chico Xavier abriu um sorriso, olhou para o infinito e disse: vocês não podem imaginar quem era o Jorge. Vocês não têm ideia de quem era o Jorge. Vocês acham que toda semana eu esperava o beijo dele por outro motivo? Vocês não têm ideia de quem era o Jorge. E de vingança, vingança espiritual, mas vingança,
Ele morreu sem contar a ninguém quem era o Jorge. Ninguém jamais ficou sabendo. Mas imaginem quem era o Jorge. Para uma figura, uma pessoa como Chico Xavier fazer questão do beijo de sangue dele. Então, meus amigos, talvez o suicida de amanhã esteja tão perto de nós. Seja um Jorge que nós estejamos evitando. Nossa, lá vem fulano, meu Deus do céu, deixa eu entrar aqui nesse banheiro. Porque quando eu encontro fulano, meu Deus, ele nunca está bem, ele só me conta problema. E no Natal, então? Esse ano, Beltraninho, você senta perto da tia fulana. Ah, não, da tia fulana não. Esse ano é a sua vez. É aquela tia que só se vê no Natal, perturbada, adora contar um problema. Você foge dela mais do que o diabo da cruz. Mas não duvide, nesses corações difíceis, nessas pessoas aparentemente fora do seu raciocínio normal, é que está o nosso campo de trabalho. Aliás, quem de nós pode afirmar que em todos os momentos é completamente normal? Na verdade, já dizia Raul Seixas que o louco é aquele que não viu razão para ser normal. E nós, às vezes, cometemos também as nossas loucuras. Tomara que elas nunca prejudiquem ninguém. A nós mesmos, dependendo da loucura, com certeza vão prejudicar. Por isso, quando pensarmos por um segundo na possibilidade de deixar a vida através do suicídio, vamos ao trabalho. Façamos o bem. Porque quem está ocupado em enxugar a lágrima do outro, como diz Joana de Ângeles através de Divaldo Franco, não tem tempo para chorar. Nós, quando temos tempo de reclamar muito, é porque está sobrando muito tempo na nossa vida. E nós vamos ter motivo para reclamar muito, porque os anos não vão ser fáceis, não estão sendo, não vão modificar-se rapidamente. Dr. Bezerra de Menezes disse, em 1999, na Comunhão Espírita, que os primeiros 20 anos do novo milênio seriam difíceis. Nós vamos para o 20º. A frase que ele usou, nunca me esqueci, foi: todas as máscaras cairão. Todas. Era bem Dr. Bezerra de Menezes naquela noite falando conosco. Porque as máscaras caíram. E vão continuar caindo, em toda parte, na nossa família também. E é preciso não desistir. Cada vez que a gente tem um encontro espírita, faz-se uma lista dos oradores espíritas que estão desistindo. Nunca a doutrina espírita precisou tanto ser tão divulgada, porque falamos da imortalidade da alma, falamos do livre-arbítrio, das consequências dos nossos atos, talvez com mais detalhes do que outras religiões. Mas as pessoas estão desanimando. Por quê? Porque há muito para fazer em outra parte. Então, por incrível que pareça, Divaldo Franco conversava conosco dizendo: a doutrina está envelhecendo em termos de divulgação. A minha geração ainda está atuando, mas quem veio depois, ou foi fazer 10 faculdades diferentes, ou foi cuidar dos filhos. Confesso a vocês que eu, outro dia, agradeci minha única filha, Mariana. Falei: Mariana, obrigada, porque eu nunca pensei, será que eu vou parar porque agora eu tive uma filha? Não, a Mariana, com 2 anos, ficava segurando a minha saia e as pessoas formando fila para contar problema, e de vez em quando a pessoa começava a chorar, ela olhava assim para mim. Meu ex-marido viajava muito a trabalho, então ela estava sempre grudada em mim. Adivinha o que ela é hoje? Psicóloga clínica, porque não tinha outra profissão. Ela nasceu escutando. Na barriga, ela escutava palestra. Depois da barriga, era pessoalmente. Né? Para vocês terem uma ideia do cuidado que a gente deve ter com criança, com a formação da criança, eu tinha uma secretária eletrônica. E por incrível que pareça, quando as pessoas não me achavam em casa, elas usavam a fita toda da secretária eletrônica para me contar o problema. Juro por Deus. E um amigo espiritual, José Grosso, um dia disse para mim, a Mariana tinha 5 anos, tire a secretária eletrônica, porque quando você não está em casa, a Mariana tecla e escuta os dramas que as pessoas deixam registrados lá na sua secretária eletrônica. E ela só tem 5 anos, chega, ela não precisa escutar mais do que ela escuta. E nunca mais eu tive uma secretária eletrônica.
Ela, por conta dela, foi seguir o que ela quis, que foi ser psicóloga. Mas, sem dúvida nenhuma, a preocupação da espiritualidade é muito grande em relação àquilo que nós fazemos. E não importa se a nossa vida é difícil, nenhuma vida é fácil. Jesus disse tudo para nós, porque sempre voltamos a Ele, mas só não disse que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis tribulações. E eu quero encerrar, porque talvez surjam algumas dúvidas, nós temos 15 minutos para isso. Lembrando que quando Jesus trouxe Lázaro de volta à vida, se fosse eu, confesso a vocês que eu diria, Lázaro, vem à vida. Ele veio. Desatai-o. A pessoa ficava feita uma muminha naquela época. Eles desataram. E eu diria, porque não sou Jesus, agora meu filho, sua vida está atrelada à minha, me segue. Só faz o que eu quiser. Jesus afirmou, desatai-o e deixai-o ir. Porque às vezes também a gente quer ajudar a pessoa, mas quer a pessoa escrava da gente. A gente acha que só a gente tem a solução para a vida da pessoa. O quê? Você vai contar seu problema para o fulano também? Ah, não. Porque fulano, você vai ouvir, o fulano vai te ouvir também? Não, mas eu já estou te dando a solução. Não. Jesus afirmou inesquecível, desatai-o, deixai-o ir. E 6 meses depois, Lázaro morreu de verdade. Havia entre ele e Jesus um acordo de que mesmo enterrado há 3 dias, seu espírito não se libertaria do corpo físico, ficaria aguardando o chamado de Jesus. Lázaro, volta à vida. E Lázaro voltou, não para ser escravo do Cristo, mas para seguir o seu destino. Então não nos escravizemos a nada, sejamos livres, mas escravos do nosso dever. Isso sim, seja o nosso dever qual for. E o maior de todos eles, com certeza, é ser cada um de nós um combatente na tentativa de que as pessoas não desistam através do suicídio, que elas busquem ajuda. Já está começando a haver um movimento em algumas escolas de discussão. Discussão entre os pais, discussão entre as crianças, os adolescentes. Quem não está bem vem conversar, como tivemos aqui o convite antes da palestra começar. E se Deus quiser, isso vai se espalhar, porque nós precisamos, sem qualquer rótulo, mas simplesmente ouvir o outro, olhar para o outro e dizer com todo o nosso coração, eu me importo com o que está acontecendo com você, eu quero ouvir você, eu quero sugerir alguma coisa que não seja desistir. E não nos esqueçamos de que quanta gente brilhante, quanta gente moça maravilhosa que tinha muito a doar, acabou fugindo através das portas do suicídio. Não importa como seja, porque há também quem se mate esquecendo de si mesmo. Há quem se mate e fique frustrado em não conseguir fazer todo o mal que desejaria realizar. Isso também existe no mundo. Somos luz e sombra, mas cada vez mais seremos luz. Depois de uma escolha feita, seja ela qual for, não adianta reclamar, porque a escolha é sempre nossa. Livre arbítrio, vontade livre, mas consequências para nós. Se você quer colher laranja, como é que você vai plantar rúcula? Nem Jesus vindo à terra vai fazer nascer laranja onde você colocou rúcula. Nós vamos nos enganar muitas vezes, porque há pessoas que surgem na nossa vida com o canto da sereia. Vocês já namoraram um cara de olho preto, vocês meninas, que você jurava que tinha olho verde? Quando você se encanta, a família inteira, o olho dele é preto e você, não, é verde. Nós mulheres somos mestras em fazer isso. Por isso nós somatizamos muito mais do que os homens. Por isso o câncer de mama é uma epidemia. Porque a mulher que não resolve as suas questões emocionais, sentimentais, amorosas, desenvolve câncer de mama. Não duvidem disso. Não é só genética, não. É emoção também, que você não colocou para fora. E faça aquilo que eu aprendi com seu Mário, presidente e fundador da Comunhão Espírita, já desencarnado há 20 anos. Um homem extraordinário. Ele dizia para mim, Maíse, quando eu tenho que mandar um empregado embora da minha fazenda,
Eu abraço ele e vou andando pela fazenda com ele até a porteira. E naquele andar eu digo a ele o quanto ele foi importante para mim. O quanto o trabalho dele foi importante para minha família, para a fazenda, para os animais que ele cuidava. E quando chega na porteira, pagando a ele o justo, eu digo, vai com Deus. Eu nunca me esqueci disso. Eu era garota quando ele me contou isso. E a gente deve fazer isso na nossa vida. Seja quem for que não pode mais estar na nossa vida, vamos nos despedindo até a porta. Mas vamos deixar que ele vá. Ou que ela vá. Ou que o sentimento menos nobre que temos vá embora também. Estamos combinados? Todo mundo seríssimo. A quantidade de desencarnados é 10 vezes maior do que nós encarnados. E olha, confesso a vocês que quando a coisa fica difícil, eu estou sempre de mala pronta. Porque nós devemos estar. Não é nem um pouco de masoquismo de vez em quando você pensar, se eu morresse agora, como é que as pessoas iam lembrar de mim? Hoje parece uma besteira, mas um dia nós vamos rogar que as pessoas se lembrem de nós com carinho, porque tudo é pensamento. Se você não foi assistir o filme sobre a vida do Divaldo, vá. Vale a pena. É um bom filme. E ali você jura que nunca você vai fundar um lar de crianças. Porque o sacrifício e a renúncia de toda uma vida não é para qualquer um. Todos nós temos tarefa quando usamos a palavra. Divaldo tem missão. Há pouco tempo nos encontramos e ele me contava que uma senhora disse a ele, Divaldo, ele está com 92 anos, faz palestra desde os 20. Está hoje numa cadeira de roda, mas ainda fazendo palestra. Aí foi muito interessante porque ele contava, Maíse, a mulher disse para mim, Divaldo, eu lhe acompanho desde 1952. Ele, desde 52, a senhora deve ser a mais antiga que me acompanha. Divaldo, eu durmo nas suas palestras que você não imagina. Você pode olhar na primeira fila, estou sempre dormindo. E aí ele foi fazer a palestra, pois a mulher dormia a rodo. E você começava as palestras naquela época dizendo uma frase inesquecível para mim. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas almas. Aquilo reverberava dentro de mim com tanto carinho. Ele virou-se e disse, não conta pra ninguém que você, menina, já me assistia. Ele é muito engraçado e divertido e é uma pessoa realmente que dedicou a vida inteira a divulgar doutrina espírita. Em 2010, foi 100 anos de Chico Xavier. E a Federação Espírita Brasileira fez um grande encontro. E fomos todos. E a minha parte foi falar sobre Chico Xavier. Tive essa honra. Contei muitas histórias. Divaldo estava. Todos os oradores que ainda circulam pelo Brasil, no exterior, falando de doutrina espírita, estavam presentes. E aí eu me sentei do lado do Divaldo. E estava no palco o ator Carlos Vereza. E ele estava declamando uma poesia. E Divaldo disse para mim, jocosamente, Maíse, ele é doidinho, mas o Dr. Bezerra adora ele. Eu falei, então ele gosta de nós também, que nós também somos doidos. E aí foi interessante, porque vinha o presidente da Federação Espírita Brasileira, imagine, eu só Maíse, levantei, falei, vou dar meu lugar do seu lado para ele. Divaldo segurou minha perna, não vá não, que Joana quer falar com você. Eu falei, pronto. Já imaginou? Um espírito como Joana de Ângeles querer falar com você? Eu já enumerei logo, meu Deus, eu quase não uso os livros dela, eu só falo do Chico. Ela vai dizer que, meu Deus do céu, como é que pode que eu não uso os livros dela? Mas os livros dela são complicados, então não é todo o livro dela que você absorve. Aí ele disse, olha, ela está dizendo que gosta muito da sua palestra. Eu, ai meu Deus, ela não sabe que eu não falo dela. Eu calada, com aquela cara de quem saiu do corpo. Porque quando alguém tiver que te dar uma notícia ruim, você já faz aquela cara de quem já saiu do corpo. Que aí a pessoa fica intimidada. Mas Divaldo não se intimidou. Mas ela está dizendo que essa energia que você tem, você usou nas outras vidas que se passaram, tanto para o bem como para o mal.
E ela está dizendo que agora está na hora de você usar essa energia de novo. Eu não estou entendendo nada. Você está entendendo? Eu falei, eu estou entendendo. Eu sei o que ela está querendo me dizer. E aí ele disse, ela está aqui dizendo que você entendeu o que ela está dizendo. E aí, meus amigos, eu mudei a minha vida um pouco mais. E me tornei muito mais feliz do que eu já era. Há determinadas coisas que nós precisamos fazer, mas que a gente coloca num cantinho e vai adiando, até que aquilo nos faz um mal muito grande. Antes que faça mal, vamos identificar. O suicida é aquele que não prestou atenção nele mesmo, só no sofrimento, só na dor, só na tristeza avassaladora que carregava. Não façamos a mesma coisa. Um dos espíritos que me honra com a sua atenção é José Grosso. Ele foi cangaceiro de Lampião. E, arrependido do que eles faziam, roubar, matar, ele começou, escondido, a ir correndo no meio da caatinga para avisar nas cidades que Lampião vinha vindo. Então as pessoas se preveniam, se armavam para receber o bando. Obviamente, um dia Lampião descobriu. O amarrou num cacto e arrancou-lhe os olhos, e ele ali ficou sangrando até morrer. Mas no mundo espiritual, ele mais do que nunca sabe que é preciso fazer o que é bom. Lutar para que o mundo mude para melhor. E eu tenho certeza que, seja qual for a nossa religião, até que não tenhamos nenhuma, o nosso compromisso como seres humanos deve ser esse. A minha geração com certeza não verá nem o Brasil melhor, nem o mundo melhor. Mas voltaremos, seremos netos dos nossos netos. Começaremos de novo, para usufruir, enfim. Emmanuel costumava dizer, através do Chico, que lá por 2057, os alicerces reais de um milênio novo de fraternidade estariam instalados. Eu teria 100 anos exatamente, não vou estar aqui. Nem que apareça uma célula-tronco milagrosa. Meu plano de saúde não vai pagar. Mas vocês mais jovens do que eu, por que não? Poderão estar aqui em 2057. Eu tinha preocupação de ficar numa UTI dando dinheiro para o plano de saúde, para o hospital. Agora, com o plano de saúde que eu tenho, acabou o problema. Eu não tenho mais condição de entrar numa UTI. Na hora que o médico olhar o meu plano de saúde, joga ela aqui no cantinho. Então, acabou-se a história de minha filha, desligue os aparelhos. Eu não vou estar em aparelho nenhum. E quem tem merecimento mesmo morre dormindo, morre de pucutufe. Uma amiga minha morreu conversando com o marido cardiologista. Caiu dura. Essa é a morte da pessoa que sai suavemente. É Chico Xavier, depois de comer um pão de queijo e tomar um cafezinho, eu vou ali repousar uma meia hora e já volto. Como meia hora depois ele não voltou, foram olhar, ele tinha partido. E com certeza quem parte com a consciência tranquila, meus amigos, não olha para trás. Façamos tudo o que for possível por todos enquanto estamos aqui. Depois encontraremos outros desafios. E eu desejo que entendamos tudo como desafio. E justifiquemos até a loucura das pessoas. Às vezes eu estou assistindo a televisão, o jornal, costumo nunca assistir, porque 5 minutos já me causam um certo mal-estar. Então, quando eu assisto o jornal, eu começo a ver a declaração das pessoas e eu faço aquele ar de velhinha que eu já sou. Oh, tadinho, né? Ele acredita nisso, por isso que ele fala com tanta veemência, porque ele acha que isso é verdade, ele acha que ele tem a solução, mas a verdadeira solução, meus amigos, cada coração escolhe. Que Jesus seja o amigo incondicional das nossas almas, que as forças do bem que protegem o universo todos os dias estejam conosco. A vida continua. E o maior engano de quem escolhe a morte é acreditar que o sofrimento acaba com ela. Maíse Braga, com a sensibilidade que lhe é única, nos lembra que toda dor, por mais intensa, é temporária. Mas o suicídio nos arrasta para consequências duradouras, espirituais e reencarnatórias. Crianças nascendo com câncer, doenças inexplicáveis, deficiências severas.
Muitas vezes são espíritos que tiraram a própria vida no passado e retornaram para recomeçar. Mas nada está perdido. A cada gesto de amor, a cada vez que ouvimos alguém de verdade, a cada vez que seguramos a mão de alguém que está no fundo do poço, estamos ajudando a salvar uma alma. Então, se algo nessa mensagem tocou você, não deixe isso passar. Eu escolho viver e ajudar. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Agora, se inscreva no canal. E siga com a gente nessa jornada espiritual. De luz, de verdade, e principalmente, de vida.